E aí pessoal, tudo bem com vocês? Leonardo aqui de novo. Hoje a gente vai estudar notação científica, tá? Que nada mais é do que uma forma de você escrever de forma reduzida números muito grandes ou números muito pequenos, tá certo? Pessoal, então para que a gente entenda o processo de notação científica, a gente vai começar estudando uma regra prática, né, que serve quando você multiplica ou divide um número por uma potência de base 10, como é aqui os casos que a gente tem aqui embaixo. Ó. Nesses dois primeiros exemplos, nós temos uma multiplicação de um número por uma potência de base 10. Nesse caso, 10 elevado a 2 e 10 elevado a 3. E nos dois últimos exemplos que a gente vai trabalhar, você tem divisão por potência de base 10. No caso, 10 elevado a 2 e 10 elevado a 3. Então vamos entender como é que funciona essa regra. Pessoal, quando nós multiplicamos por uma potência de base 10, o que vai acontecer é que a vírgula ela vai se deslocar para a direita. E a quantidade de vezes que ela vai se deslocar, você vai ver aqui no índice da potência de base 10. Então, o índice da potência aqui é 2. Então, essa vírgula vai avançar somente duas casas. Então, a nossa resposta aqui seria, no caso, 2345,6. Veja que a vírgula, eu andei duas casas e ela foi parar depois do 5, tá certo? Nesse outro exemplo aqui, a vírgula vai avançar três casas. Então ela vai ficar aqui, ó, depois do número 1. Então a nossa resposta seria, ok? No caso da divisão, vai acontecer o processo inverso, né? Lembra que multiplicação e divisão são operações inversas. Então se a vírgula avança na multiplicação, ela vai voltar na divisão. Então aqui, que eu tenho 404,9 dividido por 10 elevado a 2, essa vírgula vai voltar duas casas, né? Então você vai ter aqui nesse caso 4,049. E nesse último caso, a vírgula vai voltar três casas, né? Então ela vai ficar aqui depois do 2, e aí o resultado seria 2,568, né? Então essa é a regra prática da multiplicação e divisão por uma potência de base 10. Pessoal, uma coisa importante para lembrar no caso das divisões, né, é que você pode escrevê-la como uma multiplicação, né, por uma potência, pela mesma potência que está aqui no divisor, só que com o sinal trocado. Então, por exemplo, essa divisão aqui você pode escrever também como 404,9 multiplicado por 10 elevado a menos 2. Então veja, eu troquei a divisão por uma multiplicação, tá? Só que com o sinal trocado. Aqui do mesmo jeito, ó, você pode trocar a divisão por uma multiplicação, né, da mesma potência, só que com o sinal trocado. Então você poderia também escrever 2.568 vezes 10 elevado a menos 3, ok? Que daria também 2,568. Pessoal, esse tipo de escrita, onde a gente troca a divisão por uma multiplicação com uma potência de expoente negativo, ela é possível, né? Porque você tem aquela propriedade que a gente estudou na aula passada. Uma potência com expoente negativo, ela pode ser escrita como uma divisão, né, de 1 com a própria potência com o expoente positivo. Então você tem essa propriedade que a gente já estudou na aula passada, tá certo? E aí, graças a ela, a gente pode transformar essas divisões em uma multiplicação com potências de expoente negativo, tá certo? Graças a essa propriedade. Então, ela nos vai ser muito útil na representação em notação científica, tá certo? O que é notação científica e para que serve ela? Como eu tinha falado no começo da aula, representar quantidades muito grandes ou muito pequenas, só que escrevendo pouco, né? Então você tem aqui o exemplo de duas grandezas bem interessantes, ó. A distância da Terra ao Sol é, obviamente, uma grandeza muito grande. Aqui em quilômetros, né? Faltou eu colocar uma unidadezinha, mas é em quilômetros. Então, em quilômetros, você tem aqui 149 milhões, né? 600 mil quilômetros de distância. Aqui você tem o tamanho de um átomo de hidrogênio em metros, tá certo? Veja que é um valor muito pequeno. Então, a notação científica, a gente vai ver, ela serve para representar essas quantidades ou muito grandes ou muito pequenas de uma forma a escrever menos, né? E aí, um número em notação científica, ele tem duas partes, né? A primeira parte é um número, tá? Um número aqui que eu estou colocando como A. Esse número A, ele está multiplicado com a potência de base 10, né? Com um expoente x, que pode ser qualquer número inteiro, né?
Nesse caso aqui, o A ele tem que ser um número, tá? Esse número tem que ser menor do que 10 e ele tem que ser maior ou igual a 1. Ou seja, tem que estar ali entre 1 e 10, né? Então, essa é a característica da representação em notação científica. Vamos ver aqui então como é que funciona esse processo de notação científica a partir de um exemplo que a gente acabou de ver, que é o tamanho de um átomo de hidrogênio, ok? Pessoal, isso daqui ó, é um número bastante pequeno, que é interessante que a gente reduza esse número, tá certo? A primeira coisa que você vai fazer é obter o número menor do que 10 e maior ou igual a 1, né, que é o númerozinho A, que a gente representou aqui, através de uma multiplicação ou divisão por uma potência de base 10. Então, pessoal, veja, você quer obter um número que seja maior do que 1, né, maior ou igual a 1, e menor do que 10. Então, veja, eu tenho aqui 0,0 tal, 1, né? Para que esse número, pessoal, ele fique entre 1 e 10, você precisa que essa vírgula mude dessa posição. Nesse caso, a vírgula que está aqui, ela precisa ir para depois do 1, tá certo? Aqui, quando a gente transforma o número, ele fique com 1,0, tá certo? E aí, isso só vai ser possível se eu multiplicar esse número por uma potência de base 10. E aí a gente tem que descobrir que potência é essa, tá certo? Então, já sabemos que essa vírgula tem que estar aqui depois do 1, é isso? Qualquer outra posição que ela fique, você não vai ter um número, né, maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, você precisa que a vírgula esteja aqui. Lembra que quando você multiplica por uma potência de base 10, né, qualquer número, o expoente ela vai me dizer quantas vezes a vírgula vai andar, né? É a regra prática que a gente acabou de ver. Nesse caso aqui, ó, a vírgula ela precisa andar para chegar aqui até essa ponta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, né? Ela precisa andar 10 casas. Então esse número que está aqui, ó, você vai multiplicar por 10 elevado a 10, tá certo? Então você vai ter aqui, você vai multiplicá-lo por 10 elevado a 10. E aí esse resultado aqui, pessoal, ele vai representar 1,0, ok? Resultado dessa multiplicação. Agora, você tem que ver o seguinte, ó, que essa multiplicação tornou o número como 1, não é isso? Só que 1 não é a quantidade que a gente quer representar. Então, para isso, pessoal, nós temos que escrever ao lado do número, né? Aqui o passo 2, ó, a operação que cancela a operação anterior, de modo que continuaremos representando a quantidade original. Pessoal, então para cancelar essa operação de multiplicação, você precisa fazer a operação inversa. E quem é a operação inversa da multiplicação? É justamente a divisão. Então, se você multiplicou por 10 elevado a 10 para chegar no 1, né, para que você chegue de volta no 0,0000 1, né, nesse valor aqui, você precisa dividir pelo mesmo valor. Nesse caso, você precisa dividir por 10 elevado a 10. Ok? Então, a gente ficou com essa situação aqui. Nesse caso, o resultado aqui seria 1,0 dividido por 10 elevado a 10, né? Só que aí, pessoal, como a gente já discutiu antes, eu posso trocar, ó, a minha operação de divisão por uma multiplicação com a potência com o sinal trocado, né? Então aqui nesse caso eu ficaria com 10 elevado a menos 10, colocando na forma de multiplicação, né? Ok? Então aqui está o número representado em notação científica. Veja que é a mesma estrutura que eu apresentei antes. Um número qualquer, que eu estou chamando aqui de A, multiplicado por uma potência de base 10. Pessoal, então para o nosso próximo exemplo, vamos fazer aqui, representar esse número em notação científica, tá certo? Então vamos pegar aqui esse número. A gente tem que se lembrar que, no caso de um número inteiro, né, que não apresenta vírgula, a vírgula ela está aqui no final, tá certo? E aí você tem uma vírgula aqui e um zero aqui. Pessoal, para que a gente transforme em notação científica, essa vírgula ela tem que estar numa posição de forma que esse número seja maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então essa vírgula ela precisa estar exatamente entre o 1 e o 4, ou seja, aqui. Em qualquer outra posição que ela tiver, ou ela vai ser maior do que o 10, ou ela vai ser menor do que o 1. Então ela precisa estar exatamente aqui entre 1 e 4. A gente precisa dividir esse número por uma potência de base 10. E aí vamos ver qual potência de base 10 será essa. Para isso basta que a gente conte, né, quantas vezes a vírgula tem que voltar, né? Então aqui
vai voltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela vai ter que voltar 8 vezes. Então a gente precisa pegar esse número e dividir, né, por 10 elevado a 8. Estamos dividindo porque a gente quer que a vírgula volte, né, para a esquerda, e não que ela avance. Então, dividindo por 10 elevado a 8, você vai achar aqui como resultado o número 1,496, né? O 1,496. Então, esse número aqui atende os requisitos do nosso número A aqui que a gente colocou, não foi? Beleza. Então, eu fiz aqui uma divisão para chegar nesse número, pessoal. Só que veja só, para que eu retorne para a quantidade original, que é o meu objetivo, né, é representar a quantidade original, você precisa fazer a operação inversa, você precisa cancelar essa operação. E aí você vai cancelar essa operação multiplicando pelo mesmo valor, caso por 10 elevado a 8. E aí você vai ter aqui como resposta o número 1,496, né, multiplicado por 10 elevado a 8. Então esse número ele é equivalente a 149.600.000, tá certo? Só que aqui ele está representado em notação científica. Veja que a gente não precisa fazer o procedimento que a gente fez no primeiro exemplo, porque no final aqui você não tem uma divisão, você tem uma multiplicação, ok? Então, qual é a regra geral? Você vai transformar um número que esteja entre 1 e 10, tá certo? Esse é o primeiro passo. Para isso, o que você faz? Você vai multiplicar ou você vai dividir por uma potência de base 10. E aí, após você fazer isso, o próximo passo é você escrever ao lado do número a operação que vai cancelar a que você fez, né? De modo que continuaremos representando a quantidade original, ok? Então esses são os passos para você transformar um número em notação científica, ok? Então é isso, nós encerramos aqui a nossa aula de hoje, tá certo?